Vou desligar aqui agora, pra não ficar essa luz do computador aqui do lado. Fechei o computador, agora essa live é sem música. Ai, vamos lá. Essa live de hoje, eu quero te contar 4 segredos para melhorar o comportamento dos filhos. Seja bem-vinda. Eu sou Letícia Lemes, sou educadora parental e consultora em criação consciente. E o meu trabalho é ensinar mães, auxiliar mães a lidarem com os comportamentos desafiadores dos filhos. É, é ajudar mães a terem um maternar mais leve com a sua relação com seus filhos, né? Lidar com esses comportamentos desafiadores. E eu tô aqui hoje para te falar 4 segredos para melhorar o comportamento dos filhos, tá bem? Muito bom. E na verdade, assim, eu prometi 4 segredos, mas depois que eu tava revisando aqui o meu roteiro, eu vi que vai ser mais do que 4 segredos, mas tudo bem, vai anotando aí, pega papel e caneta pra anotar, porque senão você vai esquecer. E esses segredos são, olha, de ouro, não pode esquecer. Marca aí, pega um papel e uma caneta pra você poder anotar. Seja bem-vindo quem tá chegando. Muito bem. Muito bem. Seja bem-vindo quem tá chegando. Bom dia. Bom dia. Então, nessa live de hoje. Deixa eu tirar isso aqui. Nessa live de hoje eu quero te contar. Oi! Oi, Laura, tudo bem? Seja bem-vinda. Nessa live de hoje, então, eu quero te contar 4 segredos para melhorar o comportamento dos filhos. Eu acho que essa aqui é uma das coisas que a gente mais deseja, né? Assim, é um dos maiores pedidos, assim, das mães. Mas hoje eu vou revelar, então, quais são esses 4 segredos. Na verdade, vai até ser mais do que 4 segredos, né? Olhando aqui, eu vi que eu coloquei mais do que 4, na verdade, mas tudo vai se encaixar. Muito bem. O primeiro segredo, né? A primeira. Não é nem um segredo, assim, é assim, nem entra na lista dos 4, porque é o maior de todos, assim, é tipo um pré-requisito mesmo pra você poder usar os outros 4 segredos, sabe? Que é, você não pode mudar o seu filho. Você só pode mudar a você mesma. Esse é o segredo principal para uma maternidade mais leve, para uma relação melhor com seus filhos. Esse é o principal segredo. Você não pode mudar o seu filho. E isso aqui é tão importante, que eu brinco que é o segredo da felicidade, né? Que é você não ter essa expectativa de que você pode mudar o outro. Quando a gente acha que a gente pode mudar o nosso filho, né? Que a gente tem que fazer ele fazer tal coisa, né? Que a gente pode controlar ele e mudar ele. A gente tá alimentando, primeiro, a gente tá alimentando uma expectativa que é irreal, e toda expectativa irreal traz sofrimento pra gente, porque a gente fica ali tentando alcançar aquela expectativa que é inalcançável, né? Então isso só traz sofrimento e cansaço e estresse. Então é algo que não é possível. E isso traz muito estresse, porque você vai ficar tentando mudar ele, e isso traz tanto estresse pra você, por causa dessa expectativa sua que não vai ser, nunca vai ser alcançada, porque é impossível. E também traz estresse pra relação entre vocês, né? Porque ninguém quer que o outro fique tentando te modificar. Então imagina você, né? O seu marido fica ali te falando, te corrigindo, te falando coisas que você tá fazendo errado, te falando que você deveria fazer tal coisa diferente, o tempo todo te falando que você deveria mudar, que você deveria mudar. A relação de vocês vai ficar desgastada, você não vai aguentar isso, né? Então imagine os nossos filhos. É a mesma coisa que eles sentem também. Então, você só pode mudar a você mesma. A gente nunca pode mudar o outro. E não é só o filho, não. Na verdade, em todas as nossas relações a gente tem que entender isso. Você não pode mudar o seu marido. Você não pode mudar o seu chefe. A única pessoa que você pode mudar é você mesma. E aí, quando eu falo em mudar você mesma, eu não quero dizer assim, se tornar perfeita, virar mãe perfeita, né? Nunca mais errar. Enfim, né? Não é isso que é o mudar, mas sim no sentido da sua autoeducação. Então, o primeiro segredo, o primeiro pré-requisito para você conseguir melhorar o comportamento do seu filho é você investir na sua própria autoeducação. E o que é autoeducação? É você se conhecer, é você entender o que acontece na sua relação com o seu filho, né? O que acontece com você na sua relação com o seu filho,
né? Você se conhecer melhor nessa relação. E você fazer escolhas, entender o que é que você precisa aprender para lidar melhor com essas situações e fazer escolhas dentro dessa relação, tá? Então isso é autoeducação. E sem a autoeducação, a sua relação com seu filho, né, o seu maternar, ele não pode ser mais leve. Não tem como, não tem como. Você criar um maternar mais leve, você ter uma relação melhor com seu filho e com seu próprio maternar, se não partir da autoeducação. A gente só pode educar o outro depois que a gente já se educou. Bom, então isso é muito importante, né? O primeiro degrauzinho aí que você tem que caminhar, o primeiro passo que você tem que caminhar para melhorar a sua relação com seu filho, melhorar o comportamento dele, é a sua autoeducação. Buscar a sua autoeducação, tá bom? Isso é muito, muito importante. E aí vem os próximos segredos, né? Então, você olhar para você primeiro tem que olhar para você, entender o que você precisa mudar, quais são as suas atitudes que precisam mudar para que o comportamento do seu filho melhore. E é isso que eu vou explicar para vocês agora, que vão ser os 4 segredos, tá bom? Na verdade, tem um segredo ainda antes dos 4. Eu falei que tinha um monte de segredo. Não vai ser só 4, tem um monte. Ai, ai. Mas vamos lá. Um outro segredo, então, aqui é que você, pra melhorar o comportamento... Porque assim, na verdade, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Por que os nossos filhos se comportam mal? Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Por que o seu filho se comporta mal? As crianças, os adolescentes, enfim, eles não se comportam mal porque você não educou direito, aí ficou mal educado, ficou mimado. Não é porque ele quer te afrontar, porque ele é muito teimoso, porque ele quer te afrontar. Não, não é por isso. O mau comportamento dos nossos filhos, na verdade, ele está escondendo uma necessidade dos nossos filhos que não está sendo atendida. Então, ele se comporta mal, mas na verdade, o que está acontecendo é que tem alguma necessidade dele que não está sendo atendida. O mau comportamento, ele expressa uma necessidade. Bom, então, o primeiro segredo, né, o primeiro maior segredo, assim, é você tentar entender o que está por trás do comportamento desafiador do seu filho e aí você suprir essa necessidade. Uma vez que você supre essa necessidade, não há mais motivo para o mau comportamento, entende? E suprir a necessidade, gente, é muito diferente de fazer as vontades, né? Fazer tudo que a criança quiser. Não, isso é permissividade. E não é isso que a gente apoia aqui não, né? Que a gente recomenda aqui não, não é a permissividade. Suprir as necessidades é entender que mesmo as vontades do seu filho, elas também estão escondendo alguma necessidade real aí que precisa ser investigada para poder ir realmente na necessidade, né? Então não é atender todas as vontades, tá bom? Fica aí esse parênteses aí, ok? Tudo bem. Só falando aqui. E aí, esses 4 segredos que eu vou te falar, eles vão exatamente ir de encontro com as necessidades do seu filho. Então, são 4 segredos para você suprir as maiores necessidades, as necessidades mais básicas que as crianças e os adolescentes têm. Porque se você suprir essas necessidades, você vai observar uma melhora muito grande no comportamento dele. Exatamente por isso. Quando você supre a necessidade, você elimina o motivo para o mau comportamento, né? Se o mau comportamento expressa uma necessidade, se você supriu a necessidade, não tem por que ele se comportar mal, tá bom? E aí você vai assim conseguir ensinar para ele um comportamento mais adequado, tá? Então, você vai observar esses 4 segredos que eu vou falar agora, tá bem? Estão anotando aí? Tem que anotar, hein? Muito bem. Então, o primeiro segredo é... Agora é o primeiro segredo. Que, na verdade, virou o terceiro, eu acho, né? Mas tudo bem. Agora, esse segredo é conexão. Conexão. O seu filho precisa, urgentemente, ele precisa totalmente de conexão. Essa é uma necessidade básica de todo ser humano. E as crianças têm uma necessidade ainda maior, porque eles são muito dependentes da gente, né? Então, eles precisam muito dessa conexão. E quando essa conexão ela não está suprida, a gente vê muito maus comportamentos das crianças, né? Muitos comportamentos desafiadores. E aí, aquele popular, ele tá fazendo isso pra chamar atenção. É mesmo, ele está realmente fazendo pra chamar atenção. Só que essa atenção que ele tá querendo chamar é exatamente a conexão. Porque muitas vezes quando a gente fala assim, né? Tá querendo chamar atenção, é meio pejorativo, parece que
tá querendo se aparecer, parece que ele tá querendo algo que ele não deveria querer. Mas na verdade não tem como ele não querer, porque receber atenção, que na verdade se traduz como conexão, é algo essencial. Essencial para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Se você pensar no ser humano enquanto uma espécie, né? Quando a gente pensa assim na própria evolução da espécie humana, o ser humano ele sempre precisou de conexão. Né? Então lá nos primórdios, né, os nossos ancestrais, bem lá né, ainda os homens das cavernas, digamos assim, eles precisavam muito de conexão, eles precisavam muito estar juntos, né, em bando, em família, em grupo, todo mundo ali, um cuidando do outro. Porque essa era a única forma deles sobreviverem. Se eles não estivessem ali juntos, num grupo, todo mundo conectado, todo mundo se ajudando, ele estivesse sozinho, ele poderia ser atacado por um animal selvagem, ele poderia facilmente morrer, perder sua vida. Então, olha só, a conexão, o estar junto, né, o estar em grupo, isso faz parte da nossa sobrevivência enquanto espécie. É algo muito grande, né? Muito profundo. E o seu filho tem essa necessidade de conexão. Então é por isso que muitas vezes, quando a gente tá trabalhando muito e tal, e às vezes não consegue dar muita atenção para nossos filhos, o comportamento deles piora bastante. Então, uma dica que eu dou para vocês para a questão da conexão é tenha um tempo de qualidade com seu filho. Né? Tenha um tempo de qualidade. Eu sei que muitos que estão me assistindo trabalham fora, ou mesmo trabalham em casa, mas enfim, trabalha, é difícil, é corrido, eu sei, eu tenho 2 empregos, então eu sei. Eu sei exatamente como é que é isso. Mas é assim, é 5 minutos por dia. E outra, não precisa, assim, se você puder ter, né, aquele 5, 10, 15, né, o tanto de tempo que você conseguir para sentar no chão, brincar com seu filho, nossa, você vai ver que vai ser, assim, uma mudança espetacular no comportamento do seu filho. Porque é muito gostoso para eles. É algo que supre mesmo a necessidade, sabe? Mas se você não puder fazer essa 1 hora de brincadeira, meia hora, né? Dedique o seu possível. Então, que seja 5 minutos, né? De você chegou do trabalho, né? Ao invés de você chegar do trabalho para o banho, ou ir fazer a janta, enfim, e preocupar com outra coisa. Não, aqui 5 minutos, eu acabei de chegar. Esses 5 minutos é dele. E, gente, é 5 minutos, né? Então, assim, faça o seu possível, né? Pense. Por isso que tem que eu falei para vocês lá no começo da autoeducação. Porque não adianta eu falar isso para você aqui e você ouvir e não muda nada. Você ouviu o que eu tô falando e você dizer, ah, mas eu não tenho como fazer isso porque eu trabalho muito e não tenho tempo, não tenho tempo. Não adianta, né? A autoeducação aqui é você tomar uma decisão. É você parar pra olhar, pensar, não, então tá bom, eu preciso arrumar pelo menos 5 minutos pro meu filho. Como é que eu vou fazer? E aí você começa a refletir como você vai fazer isso. A autoeducação é isso, é você encontrar soluções. Né? Como você vai fazer isso? Você vai ter que pedir ajuda pra alguém? Você vai ter que falar pro seu marido fazer alguma coisa? Você vai ter que talvez fazer a janta mais tarde? Enfim, o que você vai ter que mudar? Né? Isso quem pode dizer é você. Mas você tem que pensar em uma solução. Porque senão, se você só esperar que alguma coisa mágica aconteça para o comportamento do seu filho melhorar e para a relação de vocês ficar melhor, eu sinto muito, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Nenhuma mágica vai acontecer. Tá bom? Então a gente tem que ter essa iniciativa, né, de buscar soluções. E aí, outra dica com relação à conexão, né, além dessa questão de você dar aqueles 5 minutos pro seu filho, e aqueles 5 minutos assim, sem celular por perto, você e ele, pode ser um bate-papo, como foi seu dia, o que você fez de mais gostoso, o que você fez de legal, você viu alguém hoje, que desenho você assistiu. Às vezes, pode ser você sentar do lado dele e assistir um desenho, um episódio de um desenho, você tá muito cansado para brincar, senta do lado dele e assiste um desenho, e fala, nossa, filho, olha esse desenho, olha o que tá acontecendo lá. Como é que é o nome desse personagem, filho? Isso é conexão. Você mostrar interesse por algo que ele tá fazendo que ele gosta. Né? Então isso é conexão também. Outra dica também, aqui na conexão, dentro do segredo da conexão aqui, várias dicas aí, hein, pra você conseguir viabilizar isso. Outra coisa, pegue aquelas atividades da rotina, sabe? Aquelas atividades mesmo que você faz com o seu filho na rotina diária dele, e faça aquilo de uma forma muito presente, coloque a sua presença nesses momentos. Então, por exemplo, na hora das refeições,
né? Procurar fazer as refeições todo mundo junto, né? E assim, na mesa, né? Não na frente da televisão, não com o celular na mão. Mas fazer da refeição um momento ali em família. Também é conexão. Você também vai suprir a conexão. Então, está todo mundo ali reunido na mesa, conversando junto, passando aquele momento ali de atenção um pro outro, né? Isso é bom até pro casamento, viu? Olha a dica aí, hein? Bom pro casamento também. Porque tá todo mundo ali se conectando, né? Você com o filho, com o marido também, o marido com o filho também. Enfim, as refeições em família é uma coisa bem importante para conexão. Outra, né? Você vai dar o banho do seu filho. Ao invés de dar aquele banho apressado, o banho que está dando banho, tá com a cabeça na mão da lua, assim, enquanto tá dando banho. Né? Dê um banho ali com presença, sabe? Transforme aquele passar o sabão num carinho, vai conversando. A criança sente a conexão naquele momento, sabe? Então, mesmo que você não tenha aquele tempo para sentar e brincar com seu filho, você pode ir dando atenção e pode ir fortalecendo a conexão de vocês em todos os momentos do seu dia, né? Em todos os momentos da rotina dele, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Tá. O segundo segredo, agora aqui, para você suprir as necessidades do seu filho e aí melhorar o comportamento, é você se esforçar em trazer para ele a sensação, suprir a necessidade de segurança e estabilidade. Ok? Por quê? A criança que se sente segura, a criança que está num ambiente de estabilidade, ela consegue se comportar melhor. Né? E qual que é a dica maior aqui, o segredo maior aqui dentro dessa questão da segurança e estabilidade? Organizar a rotina. Quando a criança tem uma rotina organizada, ela se sente num ambiente seguro. Ela sente estabilidade daquela situação no dia a dia dela. Porque aí ela sabe o que vai acontecer, né? Ah, eu sei que eu vou acordar, aí na hora que eu acordar, eu sei que eu vou no café da manhã e depois eu vou ficar, eu vou assistir um pouquinho de TV, depois eu vou fazer a minha lição, depois eu vou ficar com a mamãe, depois é o almoço. Então a criança sabe o que vai acontecer. Essa previsibilidade traz para ela uma sensação de controle sobre a rotina dela. Ela sabe o que vai acontecer, ela consegue controlar um pouco ali o seu dia, né, dentro do que é possível para ela controlar. E isso traz uma sensação de segurança muito grande, né? E além disso, quando você, além de organizar a rotina, né, a criança tem a rotina organizada, tem toda essa previsibilidade, essa estabilidade e segurança. Quando a criança ela usa o quadro de rotina, né, você ensina ela a usar corretamente o quadro de rotina, essa criança também vai ter uma autonomia. E é outra necessidade importante para as crianças, a autonomia. Por quê? Ela não precisa de você para ficar toda hora. Filho, sai logo da televisão que você toma banho. Filho, vamos lá comer. Não, ela sabe o que vai acontecer. Ela consegue olhar para o quadro de rotina para saber qual é a próxima atividade dela que ela precisa fazer. E assim ela consegue fazer por si própria, né? O que é autonomia? Autonomia é você conseguir, ela conseguir fazer as coisas por si própria. Então, quando ela tem um quadro de rotina, ela tem uma ferramenta que facilita para ela ter autonomia. Porque aí ela olha lá o que ela tem que fazer. Ela não depende de você para saber o que fazer. Bom, então o quadro de rotina também é muito importante. Então, o segundo segredo aqui para melhorar o comportamento dos filhos é organizar a rotina e usar corretamente o quadro de rotina, tá bom? E isso também, olha, eu vi o quanto que isso foi benéfico, né? Melhorou o comportamento de várias mães que eu atendi, né? Então, na verdade, todos esses segredos que eu tô trazendo aqui, tá bom? Todos eles, já falado isso no começo, né? Mas todos esses segredos que eu tô trazendo para vocês aqui hoje, eu descobri esses segredos, né? Digamos assim, eu aprendi esses segredos tanto nas formações que eu fiz, né? Todos os cursos que eu fiz para trabalhar com isso, né? De educadora parental, consultora em criação consciente, enfim, todos os cursos que eu fiz. Também descobri esses segredos por causa da minha própria vivência, né, com meu filho, na minha maternidade, né, minha vivência prática, e também nos atendimentos que eu faço às mães. Então, assim, todas as mães que eu atendi, quando a gente organizou a rotina da criança e quando a mãe conseguiu colocar melhor tempo de qualidade com essa criança, né, e ter mais conexão com essa criança, o comportamento melhorou nitidamente, nitidamente. Ainda vou falar os outros segredos para vocês, mas só para vocês verem que isso não é algo que eu inventei, algo que eu tô tirando
de livro, tá nos livros também, tá? Mas assim, não só nos livros, tá na prática, né? Isso a gente vê na prática. Então, é como eu disse pra vocês lá no começo, aqui na questão da organização da rotina. O que você vai fazer hoje para suprir essa necessidade do seu filho? O que você vai fazer hoje para melhorar o comportamento do seu filho? Porque você não pode mudar ele, lembra? Você só pode mudar você. Então, o que é que você vai fazer para conseguir organizar a rotina dele, sabendo que isso vai trazer melhora no comportamento dele? A criança que se sente segura, a criança que sente estabilidade, a criança que tem autonomia, a criança que tem conexão, ela se comporta melhor. Pode ter certeza absoluta disso. Ela se comporta melhor. O que você vai fazer para viabilizar isso? Você tem que pensar. Tem que pensar. Bota a cachorra pra pensar aí. Como eu disse, não adianta você assistir essa live inteira e nada mudar, né? E nada você colocar em prática. Tem que colocar em prática, não é mesmo? E aí, não se esqueça, hoje ainda você tem a oportunidade de entrar para o meu curso, Rotina Express. Nesse curso, eu vou te ensinar a organizar a rotina do seu filho, fazer o quadro de rotina e como você vai ensinar seu filho a usar o quadro de rotina também. Esse curso está com as inscrições abertas, mas é somente hoje. Hoje à noite já vou fechar essas inscrições, né? Porque a gente inicia o curso na segunda-feira. Então, hoje realmente é a última data que eu posso deixar aberto as inscrições do curso, tá bom? Então, se você quiser, de fato, colocar isso em prática, quiser de fato organizar a rotina do seu filho e ver essa melhora, você me procura hoje no direct para eu te passar o link de pagamento e para você entrar no curso Rotina Express, tá bom? E aí eu te explico mais detalhes sobre o curso. Esse curso é bem legal porque eu organizei ele de uma forma que tá bem passo a passo para ficar bem fácil de você fazer. Porque muitas mães já me contaram que já tentaram organizar a rotina dos filhos, né? Já tentaram usar o quadro de rotina, mas não deu certo. Não conseguiram, ou não conseguiram organizar a rotina, ou organizaram a rotina, fizeram o quadro de rotina, né? Tiveram todo aquele trabalho, aquele quadro de rotina lindo e maravilhoso, né? De Pinterest. E no final das contas, o filho não usou. Não conseguiu colocar, assim, que o filho realmente seguisse aquela rotina. E aí a gente vai, dentro desse curso, conseguir resolver isso, né? Porque dentro do curso eu vou te ensinar não só a organizar a rotina, montar o quadro de rotina, mas também como fazer o seu filho usar esse quadro, né? Como fazer ele internalizar essa rotina. Porque as crianças, gente, é muito legal, né? Muito legal. Porque a criança, ela no começo, quando você começa a usar o quadro de rotina, muitas vezes vai rolar uma resistência da criança. Oi, tá, tudo bem? No começo, rola uma resistência, né? Sempre a gente traz uma mudança, rola uma resistência das crianças. Isso é normal, né? Ela tá testando aquela coisa nova que você tá trazendo para ver se é isso mesmo. Então é normal que ela teste. Mas depois de um tempo, quando você tem consistência e persistência, né? E continua usando ali o quadro de rotina, continua seguindo aquela organização da rotina, a criança acaba internalizando a rotina. Depois de um tempo, ela nem precisa mais olhar para o quadro, porque ela já sabe, assim, ela já decorou, né, digamos assim, ela já internalizou. E eu vejo isso tanto no meu filho que tem 5 anos, que hoje ele consulta o quadro de rotina raramente, porque ele já sabe tudo, o dia dele, como vai acontecer. Eu tenho uma cliente também, que eu até coloquei ontem o depoimento dela, tá no meu feed, se vocês quiserem olhar. Mas o filho dela tem 3 anos, olha só, uma criança de 3 anos. E ele já internalizou a rotina dele, né? Há pouco tempo que a gente eu fiz a mentoria, dei uma mentoria para ela para organização da rotina, que é o mesmo conteúdo que vai estar no curso para vocês. E ela disse que ele já internalizou, assim, ele já vem e fala: mamãe, tá na hora de dormir. Mamãe, tá na hora do meu banho. Ele tem 3 anos. Então, olha só como que isso acaba se tornando o dia a dia da criança, sabe? Mesmo que ela seja novinha, né? 3 aninhos, por exemplo. Mas mesmo pros bebês, né? Mesmo que eles não... Porque o bebê ele não vai falar pra vocês, né? Nem fala. Mas ele sente aquela segurança por estar sempre, né? Ter aquela previsibilidade da rotina. Então, mesmo pros bebês, é muito importante ter a rotina, tá bom? E pros bebês, uma coisa importante também da rotina, quando a gente fala de melhorar o comportamento, muitas vezes o problema de comportamento, digamos assim, né? Os desafios que a gente tem com bebês pequenos é o sono, né? Muitas vezes a criança não faz as sonecas do dia direito,
ou então ela não dorme bem à noite, acorda muito à noite, né? Dorme muito picado. E uma das coisas que resolve, que melhora muito o sono noturno, também é organizar a rotina. Esses dias eu estava com uma consultora de sono infantil, né, que é parceira minha, a Flávia Jussiane. Ela estava batendo um papo com a minha cliente que entrou no programa Maternar Consciente, né? Um dos bônus do programa Maternar Consciente foi esse bate-papo com a consultora de sono infantil para ajudar ali a melhorar o sono da bebê dela. A bebê dela tem 45 dias. Agora ela tá com 50, né? Mas no dia do bate-papo ela tava com 45 dias. E uma das coisas que ela falou para ela, uma das orientações para melhorar o sono do bebê, foi exatamente isso: organizar a rotina do dia. Né? Então, organizar os horários de mamada, organizar os horários de soneca. Né? É claro que quando você tem um bebê pequeno, na verdade, não só com um bebê pequeno, tá? Com qualquer idade. A rotina, ela nunca é uma coisa rígida, uma coisa assim, meu Deus, tem que ser 7 horas da manhã. Não pode ser 7h10, nem 7h30, não pode. Né? Não é isso, né? Não é aquela coisa rígida. Não, né? É mais a sequência, um espaço ali de tempo, uns intervalos bem parecidos, né? Mas aí ela explicou isso pra ela. Olha, a primeira coisa que você vai fazer, né? Foi isso que ela falou pra ela, assim. A primeira coisa que você vai fazer é organizar a rotina do dia dessa menina, né? Da bebezinha. Então, olha só pra vocês verem, né? Organizar a rotina é muito, muito importante, né? Então, por isso que é o segundo segredo que eu tô falando aqui pra vocês. Então, se você quiser ajuda pra organizar a rotina do seu filho, aproveita hoje pra você entrar no curso Rotina Express, tá bem? Se você quiser saber mais detalhes, me procura no direct. Mas tem que ser hoje, tá? Hoje, até umas 7 horas da noite, assim. Depois disso eu vou dormir, eu não vou ver sua mensagem e aí já era. Tá bom? E eu durmo cedo mesmo, gente. 8 horas eu tô na cama. Então me mandem mensagem até umas 6, 7 horas. Passou disso. Agora só quando eu abrir turma de novo, tá bom? Aí eu não sei quando vai ser, ok? Vou passar agora pro terceiro segredo. Vou passar pro terceiro segredo agora. A minha garganta tá arranhando. Faz parte, né? Ai, gente. Eu dei a louca de fazer live tão cedo, né? A garganta tá meio fria ainda. Ah, eu tô cheirando aqui. Vocês não ligam, não. É isso aqui, ó. Não dá pra ver. É uma essência de laranja. Eu olhei aqui e fui no automático de pegar. Nem me toquei que eu tô ao vivo. É muito gostoso. Eu gosto muito, eu passo assim no punho, então na palma da mão e fico cheirando assim. Eu ainda não tenho aquele aparelhinho que a gente coloca na tomada pra pingar a essência. Aí eu faço assim pra cheirar a essência. Eu tenho que ir atrás desse aparelhinho. Até hoje eu não fui, eu acabei esquecendo. Comprei a essência e esqueci de. No lugar que eu comprei a essência não tinha o aparelhinho. E eu acabei esquecendo de ir atrás depois. Mas vamos continuar aqui. Então, o terceiro segredo agora, que é uma dica prática, é pergunte ao invés de mandar. Então a gente, né, na maior parte das vezes, a gente quer mandar nos nossos filhos, né? A gente quer dizer o que ele deve fazer e ele tem que ir lá e fazer. Né? Ou quando ele não faz o que era para ele ter feito, a gente quer corrigir, a gente quer ali dar aquele sermão básico, ou então punir a criança. E aí, quando a gente faz isso, a gente está tentando controlar a criança, né? Quando você tenta mandar na criança, você quer que ela te obedeça, você quer que ela faça o que você acha que ela deve fazer, você, na verdade, você está tentando controlar o seu filho. E aí eu tenho duas novidades para você. Primeiro, a gente não controla o outro. É impossível controlar outra pessoa. Você só pode controlar você mesmo. Né? Você não pode controlar o outro. Quando você fica tentando controlar o outro, você acaba desgastando essa relação. Né? Porque a segunda novidade que eu tenho de contar é que seu filho não quer ser controlado. Ele não quer ser controlado. E aí entra aqui uma outra necessidade essencial do ser humano, que é a necessidade de autonomia. Quando você tenta controlar o seu filho, você fala com ele sempre com exigências, né? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E você está fazendo exigências para o seu filho, você está ferindo a autonomia dele. E eu sei que a gente não faz isso conscientemente, né? A gente só quer que as coisas sejam feitas, né? A gente não tem intenção de controlar, a gente não tem intenção de ferir a autonomia. Imagina, a gente quer que nossos filhos sejam autônomos, a gente quer que nossos filhos sejam independentes, né? Que eles saibam fazer as coisas certas, que eles escolham fazer as coisas certas. Não é verdade? Essa é a nossa intenção.
Porém, quando você fala com seu filho num tom de exigência, né? Você tem que fazer. Vá fazer agora. Vem aqui agora. Né? Agora é a hora disso e pronto, acabou. Né? Quando a gente fala assim com nossos filhos nesse tom de exigência, a gente está ferindo a autonomia dele. É por isso que ele resiste tanto. É por isso que muitas vezes a gente me perguntam assim, como é que eu faço meu filho aceitar o não? Né? Meu filho não aceita um não. Mas é claro que ele não aceita o não, né? Por quê? Ele quer controlar as coisas também. Ele quer ter controle sobre si próprio. Né? Ele quer ter essa autonomia. E quando a gente a gente tenta controlar, a gente está ferindo a autonomia. Então é por isso que ele resiste, porque ele quer defender. Na verdade, quando ele está resistindo, ele está defendendo a sua própria autonomia. Bem, isso é muito, muito importante para o desenvolvimento do seu filho. Né? É uma necessidade essencial dele, a necessidade de autonomia. E aí, como que você faz então, né? Você fala, mas Letícia, como é que eu vou fazer? Esse menino precisa tomar banho, esse menino precisa guardar os brinquedos. Então, como é que eu vou fazer? Né? E é aí que entra essa dica, né? Pergunte ao invés de mandar. Eu olho aqui pra baixo que tem minha cola, tá, gente? Meu roteiro. Então, pergunte ao invés de mandar. Então, ao invés de você falar assim, filho, guarda os brinquedos agora. Você acabou de brincar, guarda os brinquedos agora. Não, pergunte, filho, você acabou de brincar, né? O que a gente faz com os brinquedos agora? Ou então você pode perguntar assim pra ele. Sempre pense numa pergunta. E essa pergunta, que ela não seja também uma pergunta escondendo uma exigência, né? Então, por exemplo, assim, filho, você terminou de brincar, né? E agora, você quer guardar primeiro as bonecas ou primeiro as panelinhas? Né? E aí você tá perguntando e dando duas opções, que também é uma ferramenta muito, muito útil, muito boa para a criança conseguir fazer aquilo que você está pedindo, né? Porque ela sente esse poder de escolha. Olha aí a autonomia. Ela tem poder de escolha. Quando você dá duas opções, né, para ela realizar algo, ela sente esse poder de escolha. E é aí que a gente consegue diminuir essas resistências, né, e melhora o comportamento. Então, toda vez que você dá essa autonomia para o seu filho, você está ajudando ele a melhorar o comportamento. E toda vez que você fica ali, exigência, exigência, briga, briga, quero controlar, mandar na criança, como você está ferindo a autonomia dela, isso vai se refletir no comportamento dela como um todo. Né? E pode não ser na hora, pode ser que na hora ele faça o que você está mandando, mas a longo prazo, como você está ferindo a autonomia dele, isso vai se refletir no comportamento dele como um todo, tá bom? Então, mudar a sua forma de falar com seu filho melhora muito o comportamento dele, tá bem? Então, pensem nisso, tá? Ok? Se tiver dúvida, pode mandar, tá bom? Muito bem. E o quarto segredo é: convide o seu filho para pensar nas soluções junto com você. Então, muitas vezes a gente quer. Vem aqui naquela questão do mandar também, né? A criança fez algo errado, a gente quer falar para ela o que ela deve fazer, então. Ou ela está com alguma dúvida, a gente quer falar para ela o que ela tem que fazer. A gente sempre quer falar para a criança o que ela deve fazer, né? Porque a gente se sente como se a gente tivesse mesmo, né? Que ter todas as respostas, né? Bem nessa educação tradicional, em que os pais, eles sabiam tudo. Os pais tinham que saber tudo, os pais tinham que ter todas as respostas. Mas não, na verdade não, você não tem que ter todas as respostas. Você é um ser humano também. E é muito benéfico para o seu filho quando você faz isso, quando você assume a sua humanidade e a sua incapacidade de ter resposta para tudo. Né? E é aí que você convidar o seu filho para chegar em soluções junto com você vai ser muito importante. Porque você vai suprir a necessidade dele de se sentir capaz, a necessidade de se sentir útil. Né? Aqui entra outras necessidades também, mas eu quero falar mais especificamente dessas hoje. Então, por exemplo, né, o seu filho fez algo errado. Vou pensar alguns exemplos. Por exemplo, quebrou alguma coisa. Ele tava brincando, pulando, né? E aí quebrou alguma coisa lá na casa. Quebrou. Ao invés de você focar em brigar com ele naquele momento, olha o que você fez, eu falei pra você não ficar pulando de um lado pro outro e tal, e aí agora você quebrou, não acredito que você quebrou, agora eu vou pegar o dinheiro do seu cofrinho e vou comprar outro, né? A gente pega e fala o que a gente vai fazer, né? Como uma consequência do erro dele. Não, convide ele a pensar junto com você. Olha a pergunta aí de novo. Convide ele a pensar junto com você numa solução. Pode falar,
Nossa, filho, quebrou esse objeto. Poxa vida, eu gostava desse objeto, não queria que ele tivesse quebrado. O que você acha que você pode fazer agora para reparar isso? Como que a gente pode solucionar isso agora? Você convida ele a pensar. Pode ser que muitas vezes ele vai falar para você, eu não sei o que fazer. Aí você vai conversando com ele para chegar, né, para ajudar ele a pensar numa solução. Então, filho, seria uma forma de você reparar, seria comprar outro. O que você acha? Mamãe, mas eu não quero comprar outro. Então, qual a solução você pensa, então? Como que a gente pode fazer? Enfim, você conversa com seu filho para chegar em soluções. E isso desenvolve no seu filho a capacidade de pensar em soluções, né? Faz ele se sentir capaz, porque ele comete um erro, mas ele consegue solucionar aquele erro, consegue reparar dentro do que é possível. Então, ele se sente capaz, ele se sente útil. E ele sente que ele tem, como é que eu posso dizer? É uma forma melhor de lidar com o erro. Né? Ele não precisa ficar ali remoendo culpa. Nossa, por que eu fiz isso? Eu não faço nada certo mesmo. Né? Hoje, a gente, como adultos, a gente lida muito com isso, né? Com essa culpa que martiriza a gente, né? Quando a gente comete um erro ou quando a gente fracassa em alguma coisa que não dá certo. A gente pensa, nossa, mas eu não presto pra nada mesmo. Nossa, eu sou uma inútil. Nossa, eu não sei fazer nada direito. Não é? A gente tem esse pensamento de se martirizar quando a gente comete erros. E é importante que a gente não. Que a gente trabalhe para que nossos filhos não tenham esse mesmo sentimento quando eles cometerem erros. Né? Que eles tenham uma relação melhor com o erro, uma relação mais saudável. Né? Todo mundo erra. E a culpa pelo erro faz parte. A gente sente culpa naquele momento. Nossa, olha o que eu fiz, né? Se arrepender. Mas depois de se arrepender, depois de sentir aquela culpa, tem que vir o depois. Tem que vir o que vai acontecer, né? O que eu vou fazer a partir dessa minha culpa? O que eu vou fazer com esse erro que eu cometi? Não ficar só olhando pro erro. Então, quando a gente convida nossos filhos a pensarem em soluções, a gente está ajudando eles a lidar melhor com o erro. Né? Oi, Ju, tudo bem? Seja bem-vinda. Jane, tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Já tô no quarto segredo, meninas. Então, quando a gente convida nossos filhos a pensar em soluções, a gente está ensinando eles a lidar melhor com o erro, para que eles se sintam melhor. Porque, gente, não adianta a gente achar que fazer seu filho se sentir culpado, fazer ele se arrepender do que ele fez, para ele não fazer de novo, né? Porque a gente pensa isso. Na nossa mente, muitas vezes a gente não pronuncia, mas a gente pensa isso. Agora ele tem que se arrepender do que ele fez para ele não fazer de novo. Não é isso que a gente pensa? E a gente pensa isso porque veio da nossa educação, né? A educação tradicional ela é baseada nisso, em punir, né? Punir a pessoa para ela se comportar melhor. A nossa cultura é punitiva. Mas, gente, não adianta. Não resolve o problema. Não melhora o comportamento do seu filho você fazer ele se sentir mal. Você fazer ele se arrepender do que ele fez. Quando a criança comete um erro, né? Todo mundo quando comete um erro, a pessoa já se sente mal pelo erro. Você não precisa fazer isso, né? A pessoa já se sente mal, né? Se ele não se sente mal, é porque ele não entende que aquilo é um erro. Né? Talvez ele seja muito imaturo para entender o que está acontecendo. Mas mesmo assim, não vai adiantar. Se ele é imaturo para entender que aquilo é um erro, você ficar falando para ele que aquilo é um erro, só vai fazer ele se sentir um erro. Vai fazer ele se sentir como uma péssima pessoa. Uma pessoa que, nossa, mamãe não gosta muito de mim, eu acho. Porque mamãe tá falando, olha só como a mamãe tá falando que eu fiz. Né? Então, a gente acaba até, como é que eu posso dizer? A gente acaba ferindo até a imagem pessoal que a criança tem dela mesma. É porque se ela é imatura para entender que aquilo que ela fez foi um erro e sentir o próprio arrependimento, ela pode achar que o erro é ela. E quando ela já é madura para entender que aquilo é um erro e você fica ali batendo no erro ao invés de focar em soluções, ela também vai achar que o erro é ela. Então, essa relação com os erros. Jane, você tá na lista VIP, né, Jane? Eu vou mandar pra vocês a gravação lá na lista VIP, tá bom? Aí dá pra você assistir. Perdi aqui de onde eu tava. Perdi o fio da meada. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos a ter uma relação mais saudável com os erros. Esse é o quarto segredo. Né? Você ensinar seu filho a ter uma relação mais saudável com os erros. E isso tem que partir de você. Então, quando seu filho cometeu um erro, convide ele a pensar em soluções ou em uma reparação. Tem coisas que não podem ser solucionadas, né? Tem coisas que não tem solução, né? Quebrou, não tem solução, não tem o que fazer. Às vezes não tem como você colar o que quebrou,
né? Uma coisa que não... Na verdade, até que o quebrar, às vezes, até tem solução, porque você pode comprar outro, por exemplo. Mas tem coisas que não tem solução. Então, por exemplo, bateu na irmã. Uma criança que bateu na irmãzinha, né? Na irmãzinha menor. Não tem solução. Não tem como voltar atrás o tapa. Mas ele pode tentar reparar aquele erro. Então, você convida ele a pensar numa reparação. Filho, como você pode reparar esse erro que você cometeu? Né? Isso que você fez não foi legal, né? Como é que você pode reparar? Aí a reparação pode ser dar um beijinho, pedir desculpa, fazer um desenho, né? Deixa seu filho escolher o que ele quer fazer pra reparar. Muitas vezes a gente só pensa no pedido de desculpa, né? Ah, agora você pede desculpa. E não, deixa ele pensar o que ele pode fazer pra reparar. Às vezes ele pode ter uma ideia ali que você nem imagina. E pra ele vai ser significativo, né? Porque muitas vezes pra gente é significativo falar pra criança pedir desculpa. Mas será que pra ele é significativo? Será que pra ele está sentindo que ele está reparando o erro dele? E aí ele tá aprendendo com isso? Né? Então a gente tem que. Por isso que o perguntar, que é o terceiro segredo, é o perguntar, né? Ao invés de mandar. Por isso que o perguntar é tão importante. Porque a própria criança reflete sobre aquilo. Né? Isso traz um aprendizado enorme para o seu filho, tá bom? Então vou retomar aqui, revisando então. Primeiro segredo master, assim, que nem entra na lista dos 4, tá? É o primeiro segredo master, assim. É a sua autoeducação. Você tem que mudar. Você não pode mudar o seu filho. Então é sempre pensar na sua atitude, no que você pode fazer para melhorar o comportamento do seu filho, tá bom? E não no como ele pode mudar, o que ele vai fazer, o que ele vai mudar. Tem que partir de você. A única pessoa que você controla é você mesma. Então tem que ser você. Você tem que dar o primeiro passo. Até porque você é adulta da relação, né? Mas em qualquer relação, mesmo que seja com seu marido, com seu chefe, sempre tem que partir de você. A iniciativa tem que ser sua, tá bom? E a gente pode até depois, em uma outra live, conversar um pouco mais sobre isso. Sobre essa iniciativa que tem que vir de você, tá bem? Pra explicar um pouquinho melhor. É uma boa ideia. Eu vou anotar aqui como um tema para uma próxima live desse momento da mamãe, né? Essa live aqui, ela faz parte do quadro Momento da Mamãe, né? Que é esse momento da semana que a gente tira pra gente conversar, pra gente ter aqui um momento nosso, né? De pensar no nosso maternar, pensar em como deixar nosso maternar mais leve, né? Aprender coisas pra deixar nosso maternar mais leve, né? E aí eu vou ver se eu coloco uma live dessas, esse tema numa das lives desse momento da mamãe, tá bom? E aí, o segundo segredo, que não é o segundo, na verdade, eu falei que ia trazer 4, eu trouxe 6, na verdade, tá? Mas, danado. O outro segredo é sempre procurar suprir as necessidades do seu filho, porque o mau comportamento, na verdade, ele expressa uma necessidade. Então, é pensar sempre aí, entender qual é a necessidade que esse menino tá querendo me expressar com esse mau comportamento. Ele tá agindo assim? Qual será que é a necessidade que tá por trás desse mau comportamento? E aí, os 4 segredos que eu trouxe, na verdade, foi para suprir as principais necessidades, né, das crianças e adolescentes, nossos filhos. O primeiro foi a conexão. Então, foca mesmo, assim, em melhorar a sua conexão com o seu filho, né? Fortalecer a sua conexão com o seu filho. É o primeiro segredo para melhorar o comportamento dele. O segundo segredo é organizar a rotina e usar o quadro de rotina, porque isso traz segurança, estabilidade para a criança e autonomia também, tá bom? O terceiro segredo é pergunte ao invés de mandar, né? Também para você preservar a autonomia do seu filho, tá bom? E o quarto segredo é buscar soluções juntos, que aí também você tá trabalhando várias necessidades, na verdade, né? Atendendo várias necessidades do seu filho com essa do buscar soluções, tá bem? Ensinar ele a buscar soluções, né? Sempre procurar trazer ele para a solução dos problemas ou reparação, quando não for possível uma solução, certo? Vocês têm dúvidas? Podem mandar aí. Os segredos de ouro. Essa live não vai ficar gravada no Instagram. Eu vou mandar o link da aula gravada apenas para quem está na lista VIP. Né? Essas lives semanais, elas não ficam aqui gravadas no Instagram, tá bom? Elas só vão para quem está na lista VIP. Aí eu subo pro YouTube para poder deixar o link, né? E aí mando para vocês lá na lista VIP. Então quem perdeu ao vivo pode ver lá na lista VIP, tá bom? Sem perguntas? Muito bem, gente, muito bem. Então, obrigada para quem esteve por aqui ao vivo, me ouvindo falar, acordou cedo, que nem eu.
E eu tô achando que eu vou começar a fazer essas lives de manhã, porque eu acordo cedo, eu já acordo mais, sabe, mais bem disposta, assim. Eu não gosto muito de fazer as coisas à noite, viu, gente? Não sou pessoa da noite. A noite pra mim é assim, ver um filme, sabe? Essas coisas assim, bem light, assim, que você faz deitada. Eu sou a pessoa do dia, assim, não gosto de fazer as coisas à noite, assim. Eu até faço algumas coisas que precisa, né? Algumas lives, atendimento, né? Mas eu não gosto, não. Não é minha preferência, não. Prefiro dormir. Eu durmo cedo, que a gente tem um hábito de dormir bem cedo. A gente deita às 8 horas da noite. Então, assim, o Marcos dorme às 8 e a gente, até 9 horas, a gente também já dormiu, né? Que daí a gente deita às 8, faz toda a rotina de sono com ele, a gente faz as nossas orações, né? Em casal. E até 9 horas a gente já dormiu. Então a gente dorme cedo aqui em casa. É, bem cedo, né? É, mas eu tô avaliando aí o horário para essas lives semanais, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pela presença. Um beijão em vocês. Ah, e se você não se esquece, se você ainda quiser entrar no curso Rotina Express, é só hoje até 7 horas da noite. Tem que me mandar um direct ou então uma mensagem no WhatsApp. Até 7 horas da noite, tá? Passando disso. Aí só não sei quando que eu vou abrir de novo esse curso, tá bem? Um beijo.